Bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou o Márcio e hoje trago-lhes mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje é: a carne é fraca. O que Jesus quis dizer com isso? Espero que o Espírito Santo, que o nosso Deus Pai e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nessa obra e em nossos corações. Fique comigo aqui no Hipóteses. Um dos textos que mais são utilizados pelas pessoas para justificarem os seus deslizes ou pecados cometidos, por assim dizer, tem sido esse de Mateus. Vejamos se existe alguma explicação plausível para explicar esse comportamento ou se as palavras de Jesus estão tiradas de contexto. Está escrito no texto: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Mateus 26, 40, 41. Antes de Jesus proferir essa passagem, ele e seus discípulos haviam estado em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E como era o de costume, a agitação em todos os dias de Jesus com seus discípulos, é natural que, chegada a noite, os discípulos já apresentassem sinais de cansaço. Logo após a ceia, os discípulos, certamente, ao invés de se prepararem para dormir, Jesus e eles vão ao Monte das Oliveiras e o Mestre expõe explicitamente o que estava prestes a acontecer. Após subirem no monte e chegarem ao Getsemane, todos deveriam estar cansados fisicamente e mentalmente, pois mesmo após ouvirem tudo o que Jesus falara, dormiram. Nesse contexto, a carne é fraca e parece se encaixar muito bem na fragilidade e necessidade física do corpo. Todavia, será que é nesse sentido que Jesus está se referindo? Certamente que não. Você pode até dizer que eles estavam cansados, e a evidência é que eles, em menos de uma hora, já estavam dormindo. Se isso não é uma prova irrefutável, o que seria então? A resposta é: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E aquele momento não era o tempo de dormir, e sim o de orar e vigiar, pois foi para isso que Jesus os levou àquele lugar. E para aqueles que dizem que a carne é fraca, como sendo a justificativa para terem pecado, certamente essa falácia não é nada convincente e nem plausível aos olhos de Deus. Jesus, em momento algum, aceitou que seus discípulos dormissem naquela hora. No próprio Evangelho de Mateus, capítulo 26, 40 ao 46, nós vemos que Jesus, após orar 3 vezes, nas 3 vezes, quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo ou descansando, e nas 3 vezes ele os acorda, ele os adverte, ele os desperta. Então, Jesus não estava de acordo que eles dormissem naquela hora. Qual é a hipótese de hoje? O cansaço dos discípulos não era maior do que o do próprio Mestre. Jesus certamente fez muito mais do que eles, não só naquele dia, mas durante toda a semana, mês e anos. E mesmo assim, seu corpo físico estava firme, ao contrário dos discípulos que queriam descansar em meio a todo o perigo que estavam correndo. Jesus os advertiu com a ordem: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Dormir nesse momento era o mesmo que ser reprovado na hora da tentação. Jesus sabia que eles precisavam dormir, só que ainda não era a hora para isso. Jesus apresenta um antagonismo entre a santidade e a tentação, que é a sedução pelo pecado. O Espírito Santo sempre está de prontidão e voluntariamente ajudar em favor da obra de Jesus. Contudo, se cedermos às fraquezas da carne, ele não poderá agir em nosso favor. Apesar dessa passagem soar muito bem no sentido literal, ou seja, levando as palavras ao pé da letra, ao que tudo indica, Jesus estava falando metaforicamente,
pois para a fragilidade humana, a tentação, ele utiliza a expressão a carne é fraca, e para expressar a natureza divina, o espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, Deus sempre está pronto para nos ajudar. Por isso é necessário as duas ações, orar e vigiar. Orar é o contato com Deus por meio da espiritualidade que transcende os limites da natureza humana, e o vigiar é estar atento com o plano material onde as tentações e provações se manifestam. Jesus, como um bom mestre, nunca exploraria seus discípulos a ponto de exigir algo que eles não tivessem aprendido. Se ele deu ordem para buscarem a Deus por meio da oração e ficarem firmes, acordados naquele momento, é porque eles tinham capacidade para isso. Por causa do momento difícil da tentação que todos iriam passar dali em diante. Logo, a expressão a carne é fraca é uma metáfora para a natureza decaída do homem e o pecado de Adão e também os nossos próprios pecados atualmente. Já o Espírito está pronto refere-se à natureza divina de Deus, ser imutável e infinitamente superior às fraquezas humanas, até o ponto de capacitar o homem a ser a imagem e semelhança de Deus em Jesus Cristo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, comentem e até o próximo vídeo aqui no Hipótese. Tchau!